Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta terça-feira da primeira semana do Advento. O texto de hoje se encontra lá em Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 10. Antes de começar a ver o texto, quero só te lembrar, já foi lançado aqui um curso do Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Quer saber maiores detalhes? Clica no link do vídeo que está aqui na parte superior ou nos links aqui do início da descrição. Vai ser muito importante ter você como meu aluno neste curso, tá bom? Mas vamos lá para o texto. O texto diz assim: Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e de temor a Deus. No temor do Senhor encontrará ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o santo nome. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Amados irmãos e irmãs, o texto de Isaías, que é apresentado na liturgia hoje, ele continua na esteira daquilo que nós refletimos na segunda-feira. Nós estamos aqui tendo um texto messiânico, isto é, que aponta para alguém que viria no futuro e que essa pessoa seria um sinal de contradição. Essa pessoa ia realizar rupturas. O profeta Isaías ele é muito claro ao falar isso. Primeira coisa, no versículo 1, ele diz de onde virá esse Messias. Ele fala que nascerá uma haste do tronco de Jessé. Para quem não sabe, Jessé foi o pai do rei Davi. Então ele está dizendo que esse Messias viria da linhagem davídica. Lembra que eu falei no início desse vídeo sobre o curso do Evangelho de Mateus? Lá nas aulas do Evangelho de Mateus, inclusive essas aulas já foram lançadas, eu falo sobre isso, né? Essa esperança do povo judeu de que Jesus deveria vir de fato da raiz de Davi. O evangelista Mateus, inclusive, no capítulo número 1, ele comprova isso, analisando a genealogia de Jesus Cristo. Mas isso quem está fazendo o curso vai entender melhor. Mas continuando, ele vai falar que essa pessoa ela será repleta do Espírito Santo, por isso que ela fala do versículo 2, do versículo 3, essa história. Mas depois ele vai falar algo muito bonito. Se você escutou bem o texto, tanto elenca que essa pessoa terá justiça, ela cingirá a cintura com a justiça, mas fala algo bem interessante depois, do versículo 6 em diante, que é uma mudança na natureza. Aqui são falados de animais que são perigosos, coisas que são extremamente complicadas de acontecerem, mas que aqui se fala que vai acontecer. Como, por exemplo, a criança vai brincar em cima do buraco de uma cobra venenosa. Não vai ter nem medo de colocar a mão dentro de uma toca de uma serpente. Por que o profeta disse isso? Não é que isso vai acontecer, gente, de forma verdadeira, na vida real. Mas o profeta quis dizer assim, olha, tudo aquilo que nós temos medo, nós não vamos mais precisar ter medo, porque ele vai nos proteger. Tudo aquilo que causa espanto, que amedronta, que paralisa, não tem mais para que nós nos amedrontarmos, nós nos paralisarmos. Porque, de fato, Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos proteger. Deus zelará por cada um de nós. É neste contexto que está aparecendo aqui. E pensando no final dos tempos, na segunda vinda de Cristo, essa nossa esperança também é renovada nesse contexto, né? Às vezes a gente olha tantas realidades que a gente vive, e a gente fica meio que descrente, né? De compreender um dia que Jesus virá reinar, de que Jesus voltará, de que haverá paz, de que não haverá mais choro, que não haverá mais tristeza. Porque é difícil pensar no mundo sem isso. A verdade é essa. Mas, de fato, a palavra do Senhor deseja nos interpelar sobre esta verdade. Amados irmãos e irmãs, a nossa fé diz isso.
de que Jesus ele gera harmonia onde não existe harmonia. Ele gera união onde não existe, ele gera ordem onde não existe ordem. E neste advento nós somos convidados a alimentar a esperança diante desta realidade. Um dia haverá novos céus e novas terras. E já digo mais, para a gente apressar essa vinda de Cristo, a gente precisa começar a colocar em prática o que fala aqui. Ou seja, sejamos justos, geremos harmonia onde estivermos. E assim como o próprio Messias, né, que o temor do Senhor seja o nosso prazer. O nosso prazer, a nossa felicidade seja em fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, aqui no canal, para juntos estudarmos o Evangelho desta terça. Até lá!